Bom dia. Pessoal, a aula de hoje ela vai ser baseada nas técnicas de temperatura programada, tá? Então nós iremos ver a questão de TPR, que é a temperatura programada de redução, TPO de oxidação, TPD de dispersão de gases, tá? Assim como também as técnicas termogravimétricas TGA e DSC, né, que é a perda de massa e quantificação de energia liberada ali por amostra. Bem, dando início aqui a técnica de temperatura programada como a TPR, aqui ela é realizada nesse módulo, né, que nós temos aqui no departamento, fica em frente ao Lab 1, ali do lado do laboratório de catálise, tá? Ele é um módulo com múltiplas funções, então no mesmo módulo se faz o TPR, se faz o TPD, se faz o TPO, ok? Isso é porque a diferença entre essas técnicas é apenas o gás que é utilizado, tá? Então aqui nós temos, deixa eu só a caneta aqui, gente. Aí. Esse aqui é o forno, né, onde nós colocamos a amostra. Logo mais eu vou falar para vocês um pouco mais desse forno aqui, tá? Então aqui é um reator em U, tubular de vidro, né, de quartzo, onde nós colocamos a nossa amostra e nós vamos passar aqui então por entre esse tubo uma corrente gasosa, tá? Podendo ser aí de amônio, nitrogênio, oxigênio, né, nitrogênio e hidrogênio. Então nós temos aqui uma atmosfera que é redutora, que é o hidrogênio, atmosfera redutora, que é para fazer o TPR. Temos uma corrente de nitrogênio que é apenas para liberar, não liberar, mas retirar o excesso de gás que está presente na tubulação, então, como se fosse realmente aqui um inerte, tá? Para limpeza, geralmente, já explico mais sobre esse funcionamento. O oxigênio, né, a atmosfera oxidativa, né, para fazer, no caso, o TPO. E a amônia, né, obviamente aqui a amônia ela é misturada com um pouco de corrente de nitrogênio, para não ficar tão forte e com perigo de vazamento, né, e prejudicar a saúde, né, dos operadores ali. Então aqui para fazer uma atmosfera para fazer a distorção de gases, para fazer o TPD, tá? Então aqui no lugar da amônia também pode ser CO2, pode ser óxido de nitrogênio, enfim, são vários gases que são utilizados para fazer o TPD, tá? Aqui no caso está apenas exemplificado a amônia, mas podem ser outros, tá? Então eu quero fazer o TPO, o TPR de um catalisador meu, né? Então eu vou primeiro aqui eu vou oxidar a minha amostra, então vou passar oxigênio primeiro nela, para a gente poder reduzir esse oxigênio, para a gente saber qual é que é o estado de redução do padrão ali do meu metal, que está no meu catalisador, ok? Bem, já volto mais essa figura para exemplificar, mas o propósito dessa figura é justamente falar que é o mesmo módulo que é utilizado para fazer todas essas análises, TPO, TPD e TPR, tá? Só vai mudar aí os gases e as combinações deles, ok? Aqui eu trouxe alguns slides apenas para mostrar como que a gente retira, né, as informações assim que sai aqui do nosso equipamento, né, vai ser informado os dados, aliás, a resposta, né, do nosso sistema, os sinais da nossa amostra, e esses sinais vão vir em TXT. Então, só para converter em TXT para a gente passar para o Excel ou para o Origin, tá, que vocês trabalham, só seguir esses slides aqui, não tem segredo. Bem, sobre a técnica especificamente da técnica de TPR, então, né? A técnica de caracterização, chamada de TPR, que é a redução programada sob temperatura, ela é usada para caracterizar a capacidade do material de reduzir um agente oxidante. Muitos processos precisam ali estar com o seu material, né, no estado redutor, para poder propiciar a reação. Principalmente são aquelas reações de reforma. Na reforma tem que ter o metal ali em uma determinada estado de oxidação-redução para poder propiciar a reforma e obtenção dos produtos.
Então, o fundamento, né, da técnica de TPR baseia-se na variação da temperatura de um gás de redução, como o hidrogênio, em contato com o catalisador, que é a nossa amostra, tá? Que ele já está previamente oxidado. Então, a gente calcina realmente a atmosfera oxidativa, ó, ar, ó, oxigênio, o meu catalisador, para colocar o máximo de oxigênio possível sobre os meus metais, de formar realmente óxidos metálicos sobre ele. Para daí sim a gente vai então passar por uma atmosfera redutora com hidrogênio para poder retirar todo esse oxigênio. Então a gente vai saber qual que é a capacidade máxima de redução do meu material, tá? Porque quando eu tenho essa capacidade máxima de redução, eu sei que aquele estágio ali é meu estágio de máxima atividade do meu catalisador, tá? Porque a gente vai ver que quem for da área de reforma sabe que com o passar do tempo, né, alguns catalisadores vão perdendo a atividade de forma mais rápida ou mais lenta, né? Porque eles vão se oxidando, vão se transformando óxidos, vai se depositando impurezas sobre esse material ao longo da reação de reforma catalítica, por exemplo, tá? Então, se pensarmos bem aqui, para fazermos o TPR, temos que primeiro colocar o nosso material aqui dentro desse reator tubinho, tá? Geralmente a gente coloca também aqui lã de vidro, tá? Porque quando a gente vai passar corrente gasosa aqui, só para não arrastar, né, esse meu pó para fora do reator e entupir toda a tubulação. Então a gente coloca de ambos os lados aqui lã de vidro, tá? Geralmente com uma corrente, se tiver nesse sentido a corrente, né, não faz questão de colocar lã de vidro desse lado aqui, porque como a corrente está nesse sentido, não tem como o nosso catalisador voltar para cá, porque a corrente está para cá, né? Nesse sentido. Então, geralmente o que é feito mesmo ali é colocando lã de vidro apenas no sentido da corrente, tá? Gasosa. Então, como a corrente está nesse sentido aqui, para evitar que as partículas de catalisador sejam arrastadas para esse sentido, a gente coloca aqui lã de vidro, para evitar esse transporte do material. Então, a gente coloca o nosso material aqui para fazer o TPR. Vamos primeiro, então, calcinar ele em atmosfera oxidativa para colocar o máximo de óxidos metálicos em cima desse material. Finalizou isso, vamos colocar a corrente redutora, tá? A gente pode primeiro passar um pouco de nitrogênio para retirar um pouco desse oxigênio, né, que tá na tubulação. Então, às vezes fica um pouco de oxigênio tudo aqui, né? Então, o que importa para a gente é o oxigênio que está em óxido metálico, ok? Não é o oxigênio que está na tubulação ou está desprendido, não está na forma de óxido metálico no meu material. Então, a gente passa uma corrente de nitrogênio depois para poder arrastar esse oxigênio em excesso, que é o inerte, o nitrogênio, para depois passar essa atmosfera redutora, que é a atmosfera de hidrogênio. Então, daí a gente vai controlar essa temperatura. Então, vamos aumentar a temperatura até 800 graus e vamos ver aí quais são os estados de redução do meu metal, tá? Então, a temperatura de redução, no qual o catalisador começa a se reduzir, é registrada em um gráfico de temperatura versus fluxo de gás, chamado de curva de TPR. Então, a técnica é utilizada para determinar as propriedades de redução de catalisadores antes e após a exposição de diferentes condições. Então, antes e após as reações. Então, quem trabalha com reforma faz direto o TPR para ver qual que é a atividade do seu catalisador após aquela reação. Okay? Então, eles fazem lá umas reações longas de reforma e vão percebendo, né, que com o tempo vai sendo obtido menos produto, porque eles vão acompanhando, né, por cromatógrafo a gás, a obtenção desse produto. Eles vão observando que a quantidade de produto que vai sendo produzida com o tempo vai se reduzindo. Tá? Então, eles vão comprovar essa redução a partir de uma análise de TPR para provar que esse catalisador já está oxidado. Tá? Então, já formou algum tipo de depósito nesse catalisador, ele não está naquele estágio de redução que ele estava no início, ou seja, ele não está mais com 100% de atividade. Então, ele é muito empregado para essa técnica. Aqui é um exemplo, né, de um gráfico de TPR, onde esse gráfico foi realizado sobre um catalisador, um suporte de nióbio, onde foi impregnado aí cobre e níquel, tá, por deposição metálica. E esse cobre e níquel, então, foi avaliado o TPR dele. Então, quais são os estágios de oxidação, de redução desses metais sobre
o meu suporte nióbico, né? Então, foram visualizados picos, né, de liberação de oxigênio, né, à medida que a temperatura foi aumentando. Então, aqui nós temos 300 graus, 240 graus, temos o cobre, o óxido cúprico, né, que é a redução do cobre 2+ para cobre 0. Porém, em 402 também é um indicativo desse mesmo metal cobre, de cobre 2 para cobre 0, porém com interação com o suporte. Isso aqui que está a vantagem, né, de saber como é que o suporte, no caso aqui o óxido de nióbio, ele interfere na eficiência e na atividade do meu catalisador. Vejam que até 400 graus, então, esse meu catalisador está estável, tá? Quando o meu cobre está impregnado no suporte, porque ele está numa temperatura maior. Então, é um estágio mais forte, a gente diz assim. Enquanto aqui é 300 graus, o meu óxido, né, o meu cobre 2, ele já reduz para cobre 0, a temperatura é muito baixa. Enquanto a temperatura mais alta, quando a gente está com o cobre imobilizado em nióbio, então a gente consegue ter uma temperatura maior, como se fosse uma resistência maior a desse catalisador em ser desativado, em ser oxidado, tá? E nós temos então aqui para cima, em 450 e em 511, a redução, né, do níquel, tá? Então a gente consegue ver essa técnica, os estados, né, de redução dos nossos materiais, dos nossos metais, e principalmente ver se tem interação metálica, né, entre esses metais e o suporte. A gente coloca, né, os metais em suportes por alguns motivos, tá? Quem é da área da fotocatálise ou absorção já tem essa noção também, porque a gente coloca em suporte. Primeiro, né, para facilitar o manuseio, né, desse material, desse composto, então ele é facilmente retirado do meio reacional, ele é fácil de ser moldado, né, em pastilhas, ele é fácil de ser depositado sobre monólitos, então tudo isso tem uma vantagem. E, além do mais, o suporte ele não tem essa função apenas de física, ele tem uma função que pode ser também uma função ativa no material, ou seja, ele pode influenciar de alguma forma para obter um resultado favorável. Hoje está muito fora de moda, inclusive, tratar um suporte, né, como apenas para suportar um metal, suportar um catalisador para ativar uma reação química. Hoje, o que está realmente em tendência é utilizar o suporte também como fase ativa, tá? Utilizando as propriedades do suporte para somar as propriedades do meu catalisador. Então, tanto na fotocatálise quanto na adsorção, quando a gente trabalha com esses materiais adsorventes, né, ele tem uma função específica para aquele processo, tá? Então, se eu utilizo para fazer uma redução catalítica do CO2 para produzir metano, né, eu vou utilizar lá um material grafeno como suporte e vou colocar titânio sobre o grafeno. O titânio é o que vai propiciar, né, as reações oxirredutivas para... Então, temos aqui o grafeno. Aqui é o grafeno. Titânio. Então, o titânio que vai propiciar, né, a quebra do CO2 para ter um metano junto com a água, né, porque vai ter meio aquoso. E o grafeno, ele vai ter a função de absorver o meu CO2. Então, esse meu CO2 ele vai estar mais disponível para o meu titânio. Então, tem uma função ativa ali nesse material. Tá? O TPO, de maneira contrária, né, então, vai medir os estágios de oxidação. Né? Vai utilizar de uma atmosfera oxidante. Então, primeiro tem que reduzir o material. Então, é o oposto da técnica de TPR. Tem que reduzir para depois oxidar ele. E ele tem outra vantagem. Não outra vantagem, uma outra aplicação também, essa análise de TPO. Porque, como eu disse para vocês, a técnica de TPR, quando a gente está trabalhando com um catalisador numa reforma catalítica, ele vai perdendo atividade em função do tempo, né? E a gente identifica, então, qual que é o nível de atividade dele pelo TPR. Nós conseguimos fazer também o TPO desse mesmo material, porque vamos saber se houve deposição de coque, né, sobre esse material. Então, em reforma catalítica é muito comum ter deposição de coque. Okay? E essa deposição de coque é quantificada por TPO, porque é um carbono, quando a gente queima com a atmosfera oxidativa, vira CO2. Então, a gente consegue quantificar
quanto de coque foi formado ao final dessa reação. Aqui, por exemplo, nesse gráfico, ele mostra qual que é a formação de coque, né, em função do tempo de reação. Então, veja que à medida que o tempo vai aumentando, né, a área aqui do meu gráfico, ela também aumenta. Então, a gente consegue, isso é meio óbvio, né? Você vê que com o passar do tempo, a formação de coque, ela vai progredindo, vai aumentando. Logo, a atividade do meu material, do meu catalisador, vai reduzindo. Okay? Beleza? E também mede interação, tá? Então, pode ter formação de coque, um coque que está mais facilmente desprendível, ele pode, em temperaturas mais baixas, esse coque ele é queimado, em temperaturas mais altas, ele é queimado, ou seja, então um coque mais resistente. Então, pela formação dos picos que a gente consegue ver isso. Veja que nós temos aqui um pico, uma temperatura, sei lá, de quase 80 graus Celsius aí, né? E um ombro aqui quase a 100. Né? Então, nós temos um coque que pode ser queimado a temperaturas maiores, um coque mais resistente, um coque mais difícil, né, de ser retirado. Esses materiais, que é utilizado para a reforma catalítica, ele sempre passa para uma análise de TPO, não só para quantificar a quantidade de coque que tem, tá? Mas também para reativar esse material, porque ele pode ser reativado, esse catalisador, para ser reutilizado nos testes futuros, tá? Não somente para a área da reforma catalítica, essa técnica de TPO também é utilizada para quantificar, né, outros tipos de halótopos de carbono, como também um grafeno. Tá? Por exemplo, eu tenho um grafeno, tá? Eu tenho uma amostra de grafeno, e eu tenho uma amostra de grafeno que está combinada com uma amostra zeolítica. Então aqui nós temos grafeno e um grafeno com uma amostra zeolítica, tá? Para agregar propriedades, né, adsorventes ou outras ademais. Se eu quero saber se o meu grafeno ele está interagindo com a minha zeólita ou não, eu posso partir para uma análise de TPO. O grafeno ele é puramente carbono, tá? A zeólita não. A zeólita é um alumínio silicato. Então, se eu fazer uma análise de TPO desses meus materiais, eu vou ter aqui um pico, né, de queima desse meu grafeno, porque ele vai liberar CO2, então vai ser identificado pelo espectro de massas, né, porque esses nossos equipamentos, TPD, TPO, TPR, ele está acoplado no espectro de massa. Então a gente consegue identificar quais são os gases que estão sendo liberados durante essa queima. Tá? Já retorno sobre isso. Então, aqui no grafeno, eu vou ter um pico de queima, a uma temperatura T. Quando eu coloco esse meu grafeno combinado com uma zeólita, se der a mesma temperatura que deu aqui, eu sei que meu grafeno está apenas misturado com a minha zeólita. Ou seja, não tem interação. Porém, né, se esse pico de queima deslocar para uma temperatura maior ou menor, houve uma interação. Tá? Então, essas temperaturas são diferentes. É o mesmo grafeno que está ali, porém ele está interagindo com a minha zeólita. Então, eu posso dizer que houve uma interação, né, entre esses suportes. Então ele está na estrutura dessa minha zeólita, tá? Seja uma estrutura bulk, seja uma estrutura ali superficial, ok? Então, só voltando aqui no equipamento rapidinho para vocês verem o negócio aqui. Tá? Então, quando a gente faz qualquer uma dessas análises, TPD, TPO, TPR, né? Durante a análise mesmo de TPO, por exemplo, né? A corrente que sai aqui, ela passa por um espectro, tá? De massas. Ele vai quantificar os gases, né? Vão identificar os gases que estão saindo ali. Então, no caso, né, de um TPO, ele vai identificar ali um CO, um CO2, tá? A gente consegue ter essa distinção de quais moléculas estão sendo liberadas durante essa queima, tá? Então, a gente consegue, por exemplo, não determinar efetivamente, mas ter uma noção de um caminho de reação a partir disso. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda durante essa aula.
Bem, tanto para essa técnica de TPO e TPR, então esse aqui é o reator IU, que eu falei para vocês, reator em vidro de quartzo, né? Colocamos aqui a amostra e se a corrente de gás está nesse sentido, a gente coloca aqui uma lã de vidro para impedir o arraste, ok? Então a gente pode investigar qualitativamente, quantitativamente, o grau de redução ou oxidação dessas espécies bulk, tá? Então todo o seu volume. Se há interação entre o metal e o suporte, como mostrei para vocês aqui naquele gráfico, né, do artigo aqui, que houve uma interação metálica, ou seja, essa redução aconteceu a uma temperatura maior, então um pico mais forte, né, um ponto mais forte. Se há formação de ligas metálicas, presença de impurezas, como o coque, né, no caso do TPO, e porque a gente acompanha todas essas análises, né, no espectro de massas, para ver essa liberação dos gases, ver qual é a formação desses produtos que estão sendo liberados, né, produtos de queima. Então a gente consegue ter um indício aí de rota, né, de reação química. Então, tanto para o preparo dessa amostra TPO-TPR, a amostra ela tem que estar seca, tá? Então, ela tem que estar ali previamente seca em uma estufa primeiro, a 100 graus Celsius. Depois a gente deixa ela no secador por um tempo. A gente coloca em média em 0,1 gramas, né? E colocamos, né, no sistema lá, acoplamos as válvulas para fazer o que a gente quer, se é um TPR ou se é um TPO, tá? E regulamos as vazões. Então aqui tem o manual desse equipamento. Sempre aconselho vocês, se vocês precisarem, a procurar alguém do laboratório de catálise, né, que já fez a técnica, para acompanhar vocês nas primeiras análises. Tá? Nós temos um manual que ele é muito bem explicado, então ele mostra realmente passo a passo que válvula tem que fechar, que válvula tem que abrir, qual que é a vazão que tem que regular, aonde que tem que regular essa vazão, como acompanhar o processo, né, de aquisição dos dados, como transportar esses dados ao final da análise, enfim, é um manual bem descritivo mesmo. Foi elaborado por nós ali do laboratório. Então é muito pouca amostra que é utilizada, tá? E então nós vamos ter ali um gráfico que vai estar monitorando o consumo desse gás em função da temperatura, tá? Por meio aí então do espectro de massa que vem sendo quantificado quais são esses produtos gasosos que estão sendo liberados em função do incremento da temperatura. E aqui é importante, tá? Sempre temos que ter um teste padrão antes. Então, esse padrão tem que ser realizado de tempos em tempos, tá? Então, se eu tenho um catalisador com cobre, eu tenho que ter um padrão com o cobre conhecido, uma quantidade de cobre conhecida, para a gente poder identificar quanto de oxigênio que vai ser colocado ali sobre esse padrão conhecido, quanto vai ser retirado, para a gente poder quantificar no nosso material depois. Porque aqui, né, nós trabalhamos com áreas, tá vendo? Aqui no TPO, num tempo aqui de 250 minutos, nós temos tudo isso aqui de formação de coque. Mas quanto que essa área de coque é equivalente em gramas de coque, né? Então nós temos que ter, por exemplo, um material ali com uma quantidade de coque conhecida, tá? Para daí a gente fazer essa análise e quantificar. Então, se eu tenho uma amostra com uma quantidade de coque conhecida, eu vou saber, pela minha análise de TPO, a área disso daqui. Então, tem lá uma área 1, né? Aqui é a regra de 3, com essa quantidade de coque. E no meu material, né, que eu estou analisando, eu vou ter uma área 2. Eu vou conhecer uma área 2. Então, logo com isso daqui, eu consigo determinar qual que é a massa desse coque no meu material. Então, sempre tem que ter um padrão, tá? Tanto para o TPO, TPR, para